Eu acho que sou uma boa ouvinte. O meu pai, quando eu cheguei a casa, a primeira coisa que fez, deu-me dinheiro para eu comprar umas botas para fugir à polícia. O Manuel Reis é assim dos homens com quem eu aprendi muito. Porque fui barrada em Amsterdão também num bar desses super conhecidos de Amsterdão, fartei-me de rir e pus-me do outro lado das pessoas, percebe? As pessoas não me conhecem. Eu sempre pensei que seria uma mulher com muitos filhos. E por isso, para mim, foi muito violento. Saber que não podia ter filhos foi muito violento. Bem-vindo a mais um Baseado numa História Verídica. Ela é o rosto de muitos que não querem, não conseguem ou não podem dar o rosto. Dá a cara pela doença que carregam nos corpos e também pela discriminação que ainda sentem nos outros. E em si mesmos, provavelmente. SIDA é esta a palavra. Há 20 anos morreu-lhe um amigo com esta doença. Ela decidiu fundar uma associação para dar apoio a outros doentes e ajudar à prevenção. Não é uma luta fácil, o mundo não muda de um dia para o outro. Mas antes disto tudo, houve uma outra vida e outra e outra. E nós vamos desenrolar o filme da vida da Presidente da Abraço, Margarida Martins. Seja bem-vinda, é um prazer. Já sei que sabe qual é a primeira pergunta, portanto, vamos lá. Início do filme da sua vida. Qual a cena gostaria de ver no início? Era eu com 6 anos de idade, num carro elétrico, a vir de Entrecampos, que eu morava em Entrecampos, para apanhava no campo pequeno o número 3 e ia ter com o meu avô Artur, com quem passeava. Aonde? Junto à estação dos comboios, nos caminhos de ferro. O meu avô apanhava-me nos caminhos de ferro, telefonava-se, não era coisa, telefonava-se e ele ia-me esperar, dava o tempo, que era mais ou menos 45 minutos, uma hora, e estava à minha espera na paragem para passear comigo. Porquê é que se lembrou dessa cena para o início do seu filme? Porquê é que é assim tão importante? Porque eu acho que foi muito importante esta minha ligação com esse meu avô, que me ensinou, era um homem que não... que me ensinou a entrar em igrejas, apesar de não ser católico, que me ensinou, agora até me sensibilizei um bocadinho, que me ensinou a olhar o mundo de uma outra forma, percebe? E com quem eu passeava agradavelmente, tinha uma forte ligação com ele. Também tinha uma forte ligação com ele porque durante alguns tempos, quando eu nasci, o meu pai foi preso político e eu passei muito a imagem, o meu avô era um bocadinho meu pai. Um pai de substituição. Era um pai de substituição, depois o meu pai felizmente ao fim de pouco tempo voltou para casa, mas era um pai de substituição. Num filme da sua vida, qual o passeio de que mais se lembra dado com o seu avô e que poderia funcionar quase como imagem? Olha, os passeios que eu dava, muitas vezes dava passeios ali por aquela zona, ia ver os comboios, ia ver o Tejo e também ia muito para o Castelo de São Jorge. Por isso eu andava muito pela Bonaria, andava muito para Alfama, muito a pé com ele e isso foi muito engraçado. Sentávamos em degraus, ele contava-me histórias, ele era um velhote alentejano, assim, magrinho, alto, mas com imensas histórias de vida para contar e eu adorava. E eu acho que isso realmente, eu acho que sou uma boa ouvinte, às vezes falo muito e tal, mas eu aprendi muito a ouvir as pessoas e isso... E começou com o seu avô? Aconteceu muito com o meu avô. O seu pai foi preso político? Foi. Andava metido com o PCP? Andava metido com o PCP. Eu, para lhe contar uma história, o meu pai vem de uma família anarcossindicalista. A minha família, da parte do meu pai, vem da zona de Ervidel, e eram fundadores e vieram do anarcossindicalismo. Eu tinha um tio meu, que era o meu tio Gilberto da Graça, que formou o meu pai, que depois no 25 de Abril vinha a Lisboa nas carreiras, Sim. Nas caminhonetas, sentado em cima de umas cadeiras agarradas à caminhoneta, não é? Assim, de suma a pau, e vinha a Lisboa para as manifestações. Isso é uma família que tem uma parte política engraçada. Mas tem memórias de coisas subversivas passadas em casa? Não tenho muita memória disso, até porque a minha mãe tinha imenso medo e quando se começava a falar de política ela tinha sempre medo. Ela protegia? Protegia muito essa situação e por isso não tenho muita memória disso. Só sei que depois lembro perfeitamente de uma vez aos 16 anos ter encontrado o meu pai numa manifestação quando foi da morte de Ribeiro dos Santos. Eu tenho 59 anos. E encontrei, não parece, já agora. Encontrei o meu pai
E na altura levei uma grande tarefa da polícia e não ia, devia ter 16, 17 anos, e não ia calçada como deve ser. O meu pai, quando eu cheguei a casa, a primeira coisa que fez, deu-me dinheiro para eu comprar umas botas para fugir à polícia. E comprou-as? Comprei. Ainda me lembro a loja. E agora qual foi? Era uma sapataria que ia em frente à Gulbenkian e que tinha daquelas umas botas especiais, de borracha, que dava para a gente fugir, eram levezinhas. Ou seja, era uma miúda precocemente politizada, pode dizer-se isso? Não, era uma... Eu sempre me dei com amigos mais velhos, vamos lá ver, e por isso os meus colegas estavam quase... A maior parte dos meus amigos estavam na universidade, por isso eu sempre andei num núcleo de amigos mais velhos e que muito politizados, e que no fundo me puxavam também um bocado para a política, apesar de eu ser um bocadinho anarquista, por isso não tenho muito jeito para estar em partidos. Prefere andar à solta? Eu prefiro andar um bocadinho à solta. De qualquer modo, como é que viveu a prisão do seu pai? Percebeu-se que ele deixou de estar em casa? Não vivi a prisão, não me dei conta que quando eu nasci, o meu pai estava preso e passado 2 anos ele veio para casa, por isso não tenho consciência. Ele emendou-se dessas coisas ou continuou não. O meu pai, por acaso, sempre foi um homem ligado ao Partido Comunista. E além disso, eu era um homem super profissional naquilo que fazia, e era um homem que tinha muito respeito pelas pessoas. E quando a gente às vezes brincava mais tarde, depois de abril, o pai deixa-se dizer isso às pessoas, que cada um tem o seu partido e forma de estar, e disse: mas eu tenho que esclarecer, porque as pessoas estão ali, era assim um bocadinho nessa brincadeira. Mas eu posso lhe dizer uma história que para mim foi muito importante para ver. Meu pai era um excelente profissional, trabalhou quando foi das obras da Ponte sobre o Tejo e trabalhou com o Arantes Oliveira, diretamente. E eu às vezes brincava com ele. Meu pai foi condecorado pelos trabalhos feitos para a Ponte sobre o Tejo, dos acessos, pelo trabalho que tinha feito. Ainda antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Ou seja, ele teve os 2 polos antes do 25 de Abril, a prisão e a condecoração. Mas eu vou-lhe dizer, eu às vezes brincava com ele, dizia assim: como é que o pai não tinha vergonha de ter recebido uma insígnia dos fascistas e pela tal? Ponte Salazar. Pela Ponte Salazar. E ele disse: não, eles é que tiveram que me agraciar pelo meu trabalho. Isso não tenho vergonha nenhuma, eles é que tiveram que me agraciar pelo meu trabalho. E foi muito engraçado. E a sua mãe no meio desse... A minha mãe era uma doméstica, não estava ligada a partidos, era uma mulher com alguns medos, ainda por cima também tinha sido uma mulher muito sofrida na sua juventude, derivada. Minha mãe teve muitos anos, 5 anos hospitalizada num hospital em Lisboa, por causa da tuberculose na altura. Minha mãe nasceu em 1921, meu pai nasceu em 20, para perceberem, por isso naquela altura muito marcante. Ela teve dos 16 anos aos 21. Salvo eu, não é? Era assim que se chamavam. Mas ela teve dos 16 aos 21 num hospital e nunca pensou que pudesse dar a volta à vida dela, que sobrevivesse, nunca pensou ter filhos, nunca pensou casar, pensou que nada disso era possível. Por isso era uma pessoa um bocadinho amargurada com a situação, mas ao mesmo tempo muito... Com a noção muito clara da precariedade que é a vida. Com muita noção disso, mas era uma mulher muito atenta aos filhos, muito atenta. E a Margarida, que miúda ou que filha é que era? Eu era uma filha rebelde. Tem ar disso, Maria Rapaz. Eu era muito Preferia brincar rebelde. com rapazes ou raparigas? Eu brincava mais com rapazes e jogava a carica. Pois eu andei, para você perceber, eu andava no bairro São Miguel, na escola, e descia ao bairro São Miguel, perdi várias pastas assim, descia ao bairro São Miguel até à Rua da Câmara, sim, porque vinha a jogar a carica, deixava a pasta a meio, depois roubavam-me quando ia buscar a pasta, já não a tinha. Perdi várias vezes e veio algumas tareias à conta disso, mas era mais Maria Rapaz. Quem é que dava as tareias, a mãe ou o pai? Quem é que dava as tareias? Não, o pai não, era a mãe. Porque o dinheiro e a aflição do dinheiro e de não haver dinheiro e de se perder as pastas era um bocadinho aflitivo, mas eu era muito Maria Rapaz. E o 25 de Abril, apanhou-a como? Nesse caldo familiar? Apanhou-me com... Sabia que alguma coisa iria acontecer ou foi apanhada de surpresa? Não, eu fui apanhada de surpresa, mas eu nessa altura dava com amigos meus mais velhos e fui para a rua completamente e nessa altura eu já não vivia em casa dos meus pais. Eu estava a viver em casa de uns amigos e casaria quase logo a seguir, salvo erro, não foi? E o casamento não foi muito depois? Não, foi depois, uns anos depois. Sim. Mas de qualquer maneira eu sempre fui muito independente. Os meus pais, entretanto, mudaram de casa, foram ver para outra zona. Eu disse que não ia viver para aquela zona porque não era a minha cidade. E eu fiquei em Lisboa e os meus pais foram ver para Carnaxide. Claro que tinha um quarto em casa dos meus pais, mas de qualquer maneira comecei muito cedo, saí de casa muito cedo. Eu comecei a trabalhar também muito cedo
e por isso mesmo já era independente, por isso eu com alguma independência. Alguma vez lhe passava pela cabeça que o seu futuro passaria muito pela noite? Primeiro pelo bar Zodíaco, que marcou uma época em Lisboa. Não. Logo a seguir ao 25 de Abril. Nunca pensei nisso. E depois pelo Frágil. Não, nunca pensei nisso. Eu fui secretária de administração de uma empresa de construção civil, que era o meu trabalho, e o meu ex-marido, o Gago da Silva, é que foi trabalhar para o Zodíaco, e foi gerir o Zodíaco. E eu fui ajudá-lo, mas como eu não sou uma pessoa de estar parada, fazia coisas com ele, por isso ajudava imenso e produzia coisas com ele. Por isso eu sempre tive eu sempre fui uma mulher do dia e da noite. Sempre gostei dessa. Depois houve uns tempos que saí, e depois mais tarde um dia fui ao Frágil com a Lia Gama, e foi ela que me apresentou o Manel Reis, e o Manel diz, então é você que é a grande a guida do Zodíaco. Eu disse, não, já não fui. Mas ao longo dos anos foi tendo várias personas baseadas no seu nome, não é? Foi a guida sempre. Do Zodíaco. Fui depois... a guida gorda, fui a guida do Zodíaco, fui a guida do Frágil, e agora sou a guida da Abraço. Por isso eu acho que por onde passo, a marca fica associada à minha pessoa. É engraçado. Falamos então da guida do Zodíaco. O que é que o Zodíaco teve de tão especial para ficar no mapa dessa altura? O Zodíaco, na altura não havia bares, como há hoje em dia, nem pouco mais ou menos, até porque as pessoas de esquerda renegavam um bocadinho esse tipo de bar. E era um espaço que foi sendo construído por nós, até porque foi uma forma, fizemos contratos na altura até com o Paulo Gil, para no fundo viabilizar o espaço, que era um espaço grande. Então durante o dia nós alugávamos o espaço à televisão para fazer esta coisa que nós estamos aqui a fazer, a filmar, ficava com o estúdio, e à noite nós começámos a fazer com o Paulo Gil espetáculos de jazz, às vezes também começámos a fazer espetáculos com teatro, infelizmente vinham grupos de teatro e fazia-se lá espetáculos. Porque eu tinha a noção de que Lisboa não tinha nada disso à noite. Não tinha nada disso, era o Frágil abriu um mundo completamente diferente, mas não era um hábito de um espaço, que era um espaço grande. Tive um bonga lá, tivemos várias coisas, pronto, e depois às alturas eu não gostei muito da forma como os outros sócios trabalharam e como as coisas aconteciam, e resolvi sair também. E portanto, através da Lia Gama, tem provavelmente o encontro mais importante da sua vida, não? É uma pessoa muito importante da minha vida. O Manel Reis é assim dos homens com que eu aprendi muito. O que é que ele acha que viu em si para lhe fazer o convite para ir para o Frágil? Não, eu acho que deve ter visto que eu tinha alguma força, que tinha alguma energia, positiva, e ficámos a trabalhar muitos anos em conjunto, ficámos a trabalhar, e além disso é que o Frágil não era só o Frágil. Mas tenho uma dúvida, quando entra para o Frágil já existia o bar? Já, quando eu entro para o Frágil já existia o bar. O bar abriu em 82. Já tinha uma aura. Eu conheci o Manel, lembro perfeitamente, em dezembro de 83, eu estava apaixonada, e disse, deixa-me ir ali um bocadinho, vou ali à Holanda, já venho. E em fevereiro de 84 comecei a trabalhar com ele, mas eu estava apaixonado e disse, deixa-me ir ali a Amsterdão e já venho. O facto de ter vindo à Holanda quer dizer que esse amor não... Claro, somos amigos. Exatamente. Mas de qualquer maneira foi assim, deixa-me ir ali um bocadinho e já volto. E depois se eu voltar, depois venho falar consigo. Mas sabe que foi muito importante. Mas sabia o convite era claro? Não sabia um bocadinho o que ia, já tinha tido uma experiência da história do Zodíaco, e além disso, trabalhar com o Manel foi gratificante porque não era só o Frágil, era tudo o que envolvia as ações de Manel, tudo que envolvia as produções de Manel. Fizemos coisas de teatro. A primeira moda de Lisboa foi feita com uma produção connosco também, e com outras pessoas. Foi aí que até conheci o João Carlos, assim, mais assiduamente. Fizemos teatro, a Zerlina, de Eunice Munhoz, eu que trabalhei na produção da Zerlina com o João Perry, era a cenografia do Manel Reis. Quer dizer, tudo que eram as coisas da loja da Ataleia, nós éramos uma equipa, sabe? E uma equipa boa não se mexe. E o Manel sempre teve essa coisa que tinha aquela equipa, que hoje em dia também tem, em relação ao Lux, tem uma equipa e ele gosta muito de trabalhar com uma equipa. E eu acho que foi isso. Mas um dos factos surpreendentes em relação ao Lux é também, ao Frágil, é também quebrar um bocado a ideia de que porteiro é homem, não é mulher. Pois, mas isso o Manel sempre escolheu, sempre teve, tinha seguranças, pronto, mas sempre sempre teve, só no final é que não, mas sempre começou com mulheres ligadas ao cinema, ligadas ao teatro, ligadas ao jornalismo, como porteiras. A gente fazia 3 vezes na semana, éramos sempre 2 colegas que nos rendíamos. Foi a Ana Mar, foi Inês Simões, foi gente ligada ao cinema também, várias pessoas ligadas ao teatro.
Eu fui a que tive talvez uma marca mais consistente, que tive mais anos ali ao lado do Manel. Mas sabe eu acho porquê? Não, porque... Ainda antes de entrarmos para aqui, teve um encontro com alguém que 20 anos depois... se queixava que eu não deixava entrar. Mas não tinha a ver com isso, porque as outras pessoas também não deixavam, percebe? Mas eu acho que nós fizemos... Mas de algum modo a Margarida... Eu às vezes disse, caramba, mas houve outras pessoas a trabalhar no Mas Frágil. a Margarida ficou com essa fama. Eu fiquei com essa fama, mas não faz mal, eu não me preocupo. Mas eu acho que eles podem ir ao psiquiatra tratar disso, que não há problema nenhum. Ainda hoje há muita gente que aborta nesse sentido. Às vezes zangam-se, estou zangado consigo desde o tempo. Está zangado. E há muitos homens. Está zangado comigo desde o tempo do Frágil. Eu já saí do Frágil, imagino, há 22 anos. Você ainda está zangado, já devia ter ido ao psiquiatra. Mas não tinha noção de que um não seu, ou uma porta batida, que muitas vezes fechava a porta, ponto final, podia destruir a autoestima daquela pessoa instantaneamente. Tinha noção disso na altura? Não tinha noção nenhuma disso. Não tinha noção disso. Até porque eu também fui barrada uma vez, foi muito engraçado, que fui barrada em Amsterdão também num bar desses super conhecidos de Amsterdão, fartei-me de rir, disse depois no lado do outro lado das pessoas, percebe? Também. Mas não mudou nada na sua pose na porta de Frágil? Sabe que não mudou nada, porque nós tínhamos uma postura que não era contra as pessoas, percebe? Era criar um ambiente misturado. Era isso que eu queria perguntar. Qual era o grande critério para deixar entrar? O critério era que tivesse um ambiente, não fosse só as pessoas nem de gravata, nem fosse só as pessoas de ténis, nem fosse só as pessoas de jeans, percebe? Era criar um ambiente diferente e que fosse todo tipo de gente, percebe? E era isso. Não eram só gays, não eram só heterossexuais, era criar um bom ambiente, um ambiente alegre, bem disposto, que as pessoas dançassem, que as pessoas rissem, que as pessoas contassem histórias, que as pessoas, no fundo, David, é um espaço também de negócio. Sabe que um dos clientes meus do Frágil quem era? Era o Carlos Paredes. O Carlos Paredes ia ao Frágil até à meia-noite. Nós tínhamos clientes só até à meia-noite. Viam-se um laranja, estava lá um bocadinho a conversar, ele e a Luísa, depois iam-se embora. Era cliente do Frágil. Eram diferentes públicos, conforme a hora. Nós vamos falar disso e de muito mais na segunda parte, baseado numa história verídica. O filme da vida de Margarida Martins é sobre uma mulher que interpretou vários papéis ao longo da vida, em diferentes épocas, em diferentes lugares, mas com uma coisa em comum: dar a cara, estar na linha da frente, enfrentar o que lá vem. Será necessariamente a história de uma mulher corajosa e surpreendente. O guião da vida de Margarida Martins, por Susana Romana, para ver já a seguir a um breve intervalo. Até já. De volta à conversa com Margarida Martins, é a segunda parte baseada numa história verídica, mas antes vamos então ver a proposta de guião de Susana Romana. Para mim, há duas imagens essenciais que se prendem com aquela que seria uma história da Margarida Martins. Uma está relacionada com a cidade de Lisboa, que é a cidade de sempre da Margarida, que ela marcou, sobretudo na zona do Bairro Alto, devido ao Frágil, e já lá iremos, mas haver uma relação entre a pessoa e a cidade, e o filme passar-se muito, muito em Lisboa. Porque além disso eu achava que era interessante haver um certo paralelismo entre os prédios devolutos de Lisboa e a degradação que a cidade de Lisboa às vezes tem, e as próprias consequências de saúde que tem uma pessoa a desenvolver o vírus da SIDA. Ou seja, haver um certo paralelismo entre o lado devoluto e a tentativa de resolver isso da cidade de Lisboa e aquilo que passa um doente com SIDA. Por isso isto seria uma das imagens que eu acho que poderia ser transversal ao longo do filme, a cidade como refletindo aquilo que é a doença. A outra imagem era, em todas as cenas do filme, excetuando uma, a Margarida estar sempre com muita gente. Porque há sempre um lado muito grande de lidar com as massas, seja à porta do Frágil, seja depois a ter que gerir a Abraço, que implica coordenar equipas e implica ajudar pessoas dos mais variedíssimos tipos, que isso é uma das coisas que se fala, há sempre aquele clichê altamente injusto do que é uma pessoa potencialmente com SIDA, e depois percebe-se que pode ser uma pessoa de qualquer idade e de qualquer extrato social e de qualquer raça. Por isso haver sempre uma lógica muito grande de, em todas as cenas do filme, a Margarida está sempre acompanhada de várias pessoas. É sempre um grande rebuliço de pessoas e de conversas e de ideias e de discussões e de tensão e de tudo isso. Ela nunca em cena nenhuma do filme, excetuando na última, está sozinha. Depois a ideia da guida gorda do Frágil, como era conhecida, a ideia da porteira, a ideia das relações públicas, eu também queria que fosse transversal ao longo de todo o filme, porque no fundo há uma certa relação entre ser as relações públicas e a porteira do Frágil e trabalhar-se numa associação como a Abraço, porque há todo um lado de dar a cara, e sobretudo se pensarmos na Abraço, é o dar a cara muitas vezes em relação a pessoas que têm
pudor do fazer, seja por discriminação, seja por que for. Então, a ver a lógica entre é aquela que dá a cara, é aquela que está à frente, é aquela que decide, que é o gatekeeper, que decide quem sai ou quem entra, ou quem é que não tem sequer o direito de lá tentar entrar. A maneira como ela gera a sua vida em relação a quem é que entra, quem é que sai, a maneira como gera abraço, e isso é sempre essa lógica de a pessoa que está à porta com o poder de decisão e com o poder de resolver as coisas ou de as tentar resolver. Mas outro ponto importante do filme teria que ser, necessariamente, em 1992, a morte do seu amigo com SIDA, que foi, no fundo, aquilo que levou ao início da Abraço, e teria que ser, obviamente, uma cena muito importante no filme, porque eu acho que é sempre importante perceber, se gerir a Abraço, há de ter muitas coisas que será quase, não digo como gerir uma empresa, mas há de ter um lado que parece quase impessoal de gerir uma organização. E eu acho que era importante aqui marcar que a partir do momento em que morre um amigo, e é isso que é o ponto de partida de tudo, é um bocadinho como se diz às vezes nos filmes de polícias, it gets personal. Isto passa a ser uma coisa muito das entranhas. Eu acho que é muito importante marcar isso. Não é a SIDA como podia ser outra coisa qualquer. Há um lado emocional muito, muito forte e que não vem por acaso. Outra ideia